Ouça agora mais uma mensagem da série Igreja Saudável. Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje vamos continuar aqui na nossa série a respeito da Igreja Saudável. E hoje nós vamos, nessa sequência, falar sobre os dons do Espírito. Na verdade, precisamos entender algo muito importante, que os dons que o Senhor nos dá são de extrema relevância para que a gente seja uma igreja saudável. Falamos aqui no vídeo anterior a respeito de que as pessoas da igreja primitiva tinham tudo em comum. E nós falamos aqui que não era apenas os bens materiais, mas eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo aquilo que o Senhor tinha para oferecer ao povo, eles compartilhavam entre si. E por causa disso, o povo tinha tudo em comum. Então as dádivas, os dons, os benefícios e as virtudes que o Senhor tinha para compartilhar com o seu povo, fazer o seu povo um povo saudável e um povo que pudesse realmente viver aquilo que o Senhor tem para eles e também desfrutar de tudo aquilo que nos é garantido pelo Evangelho, é necessário que nós possamos entender o que Paulo ensina no capítulo 12 da carta aos Coríntios, a primeira carta. Então vamos lá. Paulo começa a carta dizendo que ele desejava que os irmãos não fossem mais ignorantes a respeito dos dons. Ignorante, na realidade, é a pessoa que não tem conhecimento a respeito de algo. Então eu sou ignorante a respeito, por exemplo, de investimentos na Bolsa de Valores. Então a respeito disso eu sou uma pessoa ignorante, mas eu sou uma pessoa que tenho informações a respeito da área onde eu trabalho. A respeito do meu serviço eu não sou uma pessoa ignorante. Talvez uma pessoa que tenha conhecimento de Bolsa de Valores a respeito do meu trabalho, ele seja uma pessoa ignorante. Então, na verdade, Paulo está falando a respeito de conhecimento, de entendimento a respeito dos dons. E nós precisamos estar conscientes disso e vamos falar sobre os dons hoje. Quando Paulo começa falando isso, que queria que os irmãos não fossem ignorantes a respeito dos dons, então ele fala ali algumas coisas bem interessantes a respeito dos dons que nos são dados pelo Senhor. Primeiro ele fala sobre a variedade de dons, que são muitos dons. Ele cita ali logo no início 9 dons espirituais. Lá no final do capítulo ele fala sobre mais alguns dons, que alguns teólogos chamam de dons ministeriais. Alguns serviços que podemos prestar ao corpo de Cristo. Então isso são chamados de dons. Então essa lista também ela tem um pouco mais citações também lá em Romanos 12, a respeito de mais alguns dons também que a gente poderia adicionar à lista que encontramos aqui em 1 Coríntios. Mas o fato é que Paulo fala sobre a variedade de dons, ele fala sobre a origem dos dons, que é o Espírito Santo que nos dá, ele fala sobre a importância de cada um no corpo de Cristo. Então ele diz que nós somos um corpo. Então nós precisamos entender. A primeira coisa para que você não seja ignorante a respeito dos dons, é que você precisa saber qual é o seu dom. Se você serve ao Senhor e você ainda não sabe qual é o seu dom, você precisa melhorar a sua relação com o Senhor. Se você precisa ainda descobrir qual é o seu dom, você precisa orar mais, falar com o Senhor, estudar mais sobre o assunto. E assim o Senhor vai te revelando aquilo que Ele tem para a sua vida enquanto parte do corpo de Cristo. Porque não há um membro sequer no corpo que não tenha utilidade. Quando você fala de um corpo humano, você não encontra nada que faça parte dessa composição tão maravilhosa que é o corpo humano, que não tenha função. E assim é no corpo de Cristo. Não há nada no corpo de Cristo, não há ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma utilidade, que é outro aspecto que Paulo também vai nos ensinar. Então você precisa aprender mais sobre os dons, saber quais são os dons, o papel de cada um no corpo, para você entender qual é a sua função no corpo de Cristo. Depois ele vai falando sobre também a utilidade que Deus dá a cada um conforme lhe for útil. Ou seja, nós no corpo de Cristo temos que ter uma utilidade. Nós, quando não temos conhecimento, quando somos ignorantes a respeito dos dons, nós somos, o perdão da palavra aqui, somos pessoas inúteis no corpo. E a Bíblia diz, quando o Senhor fala aos seus discípulos lá, que se nós fizermos tudo o que o Senhor nos manda, nós deveríamos ainda nos considerar servos inúteis. Quanto mais não estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Então, se o dom de Deus foi nos dado para uma utilidade, nós precisamos descobrir qual é essa utilidade. Porque nós corremos o sério risco de estar permitindo que pessoas dentro do corpo de Cristo, que deveriam ou poderiam estar sendo abençoadas através de um dom que o Senhor nos deu,
não estejam desfrutando daquilo que Deus tem para a vida dela, porque nós estamos nos calando e estamos sendo negligentes a respeito dos nossos dons. E Paulo também continua falando aqui sobre a importância de reconhecermos o valor de cada um no corpo. Ele chega a falar que aqueles membros do nosso corpo que a gente acha às vezes mais indecorosos são aqueles que a gente mais cobre, aqueles que a gente mais protege. E aqui é algo muito importante que temos que aprender. Muitas vezes nós damos mais valores às pessoas que estão em evidência na igreja. E muitas vezes nos esquecemos daquilo que Paulo nos ensina aqui. Primeiro, que cada membro tem o mesmo valor, são funções diferentes, mas o mesmo valor. Todos são membros do mesmo corpo, todos têm uma utilidade no corpo. Observamos que alguns órgãos do nosso corpo humano, talvez a gente nem saiba a utilidade deles, a finalidade deles, mas alguns deles, se nós perdermos eles, alguns vão nos causar a morte. Outros órgãos do nosso corpo vão nos debilitar em alguns aspectos. Nós temos que entender que cada membro do corpo de Cristo tem uma função especial. Não negligencie o seu dom e também não desvalorize o dom de outras pessoas. Entenda que o que Deus deu a essa pessoa é para o seu benefício, é para abençoar você enquanto membro do corpo. Se o braço e o antebraço falhar no seu papel, a mão vai sofrer. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E quando um membro do corpo é abençoado, nós temos que nos alegrar. E para isso, para que as pessoas sejam abençoadas, nós temos que cumprir o nosso papel. Não nos esqueçamos da utilidade. O dom tem uma finalidade, um propósito. E precisamos precisamos nos engajar no uso desse dom. E quando falamos sobre a importância, precisamos entender aqui que eu sou dependente de outras partes do corpo de Cristo. E você também é dependente de outra parte do corpo de Cristo. Porque os dons, na verdade, são virtudes que o Senhor nos deu, que fazem parte da essência de Deus. Ele nos deu fragmentos dessas virtudes para que nós possamos manifestar o nosso Senhor na vida das outras pessoas. Todos os dons que vêm do Espírito Santo são virtudes que nos são concedidas da parte dele, para que nós possamos expressar Deus, nós possamos ser Deus agindo na vida das pessoas, através de nós e apesar de nós. Então nós não podemos negligenciar isso. Quando Paulo fala da importância que ele desejava que os irmãos não fossem ignorantes, é porque ele estava dizendo exatamente isso. É muito importante. Se você, como eu disse, perder um membro do seu corpo, ou um órgão do seu corpo, você vai ter problema. Quando um membro do corpo de Cristo deixa de cumprir o seu papel, deixa de ter de conhecimento a respeito de qual é o seu dom, deixa de desvalorizar a utilidade que ele tem. Às vezes, nós desprezamos algumas pessoas, mas às vezes também as próprias pessoas se desvalorizam. Nós vivemos em um contexto onde muitas vezes, na maioria dos lugares, nas reuniões litúrgicas, poucas pessoas exercem o dom. Nós temos ali no modelo comum umas poucas pessoas que fazem parte da liturgia. Mas esse não é o propósito do Senhor. Observe que o modelo bíblico é, se um tem salmo, que recite o salmo, se um tem louvor, que cante louvor, se um tem profecia, que ele profetize. Então são vários dons, Paulo está dizendo lá, que nós temos que exercer. Quando nós nos reunimos, nós temos que exercer os nossos dons, porque pessoas estão ali precisando de algo que vem da parte de Deus. Como eu disse, é uma virtude de Deus que Deus nos concede para que a gente possa usar para abençoar outras pessoas. Nós temos que realmente nos voltar e pedir ao Senhor que Ele não nos permita ser ignorante a respeito dos dons, sobre qual é o nosso dom, qual a utilidade, ou seja, o que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente use esse dom, porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito. Ele nos concedeu isso como uma dádiva, como um privilégio, para que nós possamos abençoar outras pessoas. E não também negligenciar o valor de cada membro do corpo, cada dom. Talvez você pense, esse dom não é tão importante na igreja. Mas é sim. Se eu pudesse fazer um vídeo um pouco mais longo, eu poderia dar aqui alguns exemplos e testemunhos de pessoas que eu já vi que tinham dons específicos e que muitas vezes na igreja não era tão valorizado, porque não era, vamos dizer assim, um dom que estava no púlpito em evidência, mas ele era essencial para a vida da igreja. Nós temos lá no final da lista alguns dons que talvez você nem perceba na liturgia, mas que são muito importantes. Todo corpo tem o seu valor, todo corpo tem a sua essência e sua importância. Eu quero encerrar esse vídeo já deixando um pouco de uma impressão do que nós vamos falar no próximo vídeo, vamos dizer assim. O Paulo encerra esse capítulo dizendo assim, mas eu quero ensinar para vocês
algo, um modo de vida, um estilo de vida muito mais excelente. Paulo vai falar no próximo capítulo sobre o amor. Nós falamos sobre os dons, e observe que Paulo começa o próximo capítulo, capítulo 13 da 1 Coríntios, ele diz o seguinte: ainda que eu tivesse os melhores dons, os dons mais evidentes, dons mais aparentes, dons que muitas vezes são reconhecidos no nosso modelo de congregação, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, se eu não tiver amor, nada adiantaria eu exercer meu dom se não for na base do amor. E esse modo de vida mais excelente que Paulo está dizendo é exatamente isso. O segredo do nosso sucesso no exercício dos nossos dons é o amor. Muitas pessoas, a Bíblia diz que Jesus mesmo disse às pessoas: naquele dia muitos vão chegar para mim e vão dizer: em seu nome eu expulsei demônio, curei enfermos, falei em outras línguas. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Simplesmente porque foram instrumentos de Deus talvez em algum momento, mas não fizeram por amor e não fizeram porque buscaram em Deus essa essência maior que é o amor para o exercício. Deus pode usar quem Ele quer, com o propósito que Ele quiser. Isso não significa que a pessoa está em comunhão com Deus. Muitos vão chegar a dizer: eu tinha uma igreja, eu orei muitas pessoas, eu fiz meu papel, eu fui em todas as reuniões, eu isso e aquilo. Se isso não tiver como base e como essência o amor, de nada adianta. Triste vai ser para aquelas pessoas que um dia chegarão diante do Senhor no dia do juízo e pensam que vão ter algo para apresentar ao Senhor, mas se não for feito com amor, de nada adianta. Esse modo de vida mais excelente que Paulo fala no final do capítulo 12 e começa a falar lá no capítulo 13, será o tema do nosso próximo vídeo. Que você possa estar atento aí e acompanhar as publicações que vão sendo feitas, para que você possa entender um pouco mais sobre a igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja também onde cada membro cumpre o seu papel. Cada membro do corpo, exercendo a sua função, faz que o corpo seja um corpo saudável. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos vivendo um corpo deficiente e doente. Mas o Senhor nos chamou para uma vida de saúde, uma saúde espiritual, todo o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.